muito charmoso, muito bonito e chama muita atenção. Aonde ele passa, ele chama atenção. Ele é um homem mais velho do que eu. Hoje eu tenho 42 anos, ele vai fazer 51, mas ele aparenta ser muito mais novo. É um cara ligado em esportes, cuida muito do físico, está sempre malhando. Eu o conheci num aplicativo de relacionamentos e quando eu vi as fotos dele, me chamaram muita atenção. E ele muito gentil, muito educado, muito charmoso, muito sedutor e me conquistou em minutos. A gente ficou conversando por horas, todos os dias. Eles foram casados por 17 anos. Assim que minha mãe se separou do meu pai, eu era muito novinha, ela começou a namorar com ele e um tempo depois eles já foram morar juntos. E eu sempre gostei dele, mas não como marido da minha mãe. Eu gostava dele como pessoa, porque como marido da minha mãe ele era péssimo. Não tratava bem, só xingava, só gritava, fazia escândalo dentro de casa. E isso foi perpetuando, né? Pelos anos, meus irmãos nasceram e a mesma agressão verbal que ele fazia com a minha mãe, ele fazia também com os meus irmãos e por muitas vezes ele tentou fazer comigo, mas eu nunca abaixei a cabeça para ele, então por muitas vezes a gente batia de frente, por defender a minha mãe também, porque eu via coisas que não me agradavam e eu defendia, sempre defendi minha mãe, porque eu não achava justo ela passar pelo que ela passava. O relacionamento abusivo, ele pode se configurar por uma agressão que pode acontecer em várias esferas e que leva a um sujeito a submeter em relação a outro, né? Ele está submisso a um outro numa relação. Então ele pode acontecer numa esfera, né, do tipo, vamos dizer, físico, onde a gente tem a violência física. Ele pode acontecer do tipo psicológico, onde acontece toda aquela violência psicológica, onde degrada o outro, humilha o outro, né? O discurso em relação ao outro é um discurso de menos-valia, de que ele não presta, de que ele não vale nada, de que ele não serve para nada. Pode ser da esfera financeira, onde aquele agressor, ele controla todo o dinheiro, né? Toda a receita daquela família, onde aquela mulher não tem acesso a nada, então ela fica também subjugada numa dependência financeira e até ameaçada de se você não ficar comigo, você vai passar fome, você não vai ter nada, você vai acabar na rua, e também da esfera sexual, né, onde através de estupros ou forçando, né, a barra para a relação sexual, que não é o desejo daquela pessoa, ou fazer algumas coisas, né, do ponto de vista sexual que também não é o que ela gostaria ou o que ela deseja. Ele não queria que eu trabalhasse, ele me ligava 50, 60, 70 vezes por dia. E ele exigia que eu fizesse chamadas de vídeo. Eu não podia mais entrar no meu WhatsApp, porque se eu ficasse online eu tinha que mandar print para ele para dizer com quem eu estava falando. E se ele desconfiasse de qualquer uma daquelas pessoas, eu tinha que mandar a conversa para ele.
por diversas vezes eu vi aquele vai e volta de casal. E quando ela resolvia terminar, ele mudava da água para o vinho muito rápido. Ele era uma pessoa muito ruim, mas quando ela se separava, ele era um anjo. Aí ele começava a fazer as coisas dentro de casa para agradar. Toda hora ficava ligando, falando que estava com saudade, que amava, que isso, que aquilo. Então, não tinha ameaça. Ela sabia que se um dia ela terminasse com ele, ele nunca deixaria ela em paz. Muitas vezes, quando ele me agredia, ele me pegava pelos braços com muita força, cravando as unhas no meu braço, ou no meu antebraço, nas minhas mãos. Eu tenho algumas marcas, porque sangrava e tal. Eu sou muito branca, então fica realmente marcado. Tem algumas marcas que eu escondia, sempre com um band-aid, dizia que tinha me queimado na cozinha. Outra coisa que ele fazia muito era me pegar por aqui. Ele sempre queria me trazer para perto dele. Como eu falei que ele pisava no meu pé, ele também me segurava muito por aqui e me puxava. E me pegava pelos cabelos. Como eu falei, ele não me dava tapa, ele não me dava soco, mas ele me sacudia, ele pegava pelo cabelo e puxava. Eu tinha muita dor no pescoço e tem até hoje, muita dor. A pessoa agredida, a mulher agredida, porque a gente está falando aqui do relacionamento abusivo com foco na mulher, a mulher agredida, ela se sente humilhada, ela se sente desvalorizada, ela começa a se olhar, né, com uma baixa autoestima, ela sofre de insônia, muitas sofrem de depressão, elas se sentem ameaçadas, elas não sabem, né, o que está por vir naquele dia. Cada dia é um sentimento diferente, é um medo que se configura. Então, psicologicamente, ela está completamente fragilizada, com receio de ser agredida, com receio do que vai acontecer, com receio de perder tudo e muito humilhada, né, com uma autoestima muito baixa, uma autoimagem completamente comprometida. Mas a agressão física eu só presenciei uma vez, não foi dentro de casa, foi na rua. Que foi logo depois dessa agressão física que a minha mãe se separou dele. Eles terminaram logo depois da agressão. Aí ele hackeou o Facebook dela e descobriu que ela estava começando a conversar com outra pessoa. E também fez um Facebook fake, se passando por um homossexual, querendo ser amiga dela e querendo dar em cima do ex-marido dela. E ela, muito inocente, começou a contar tudo que estava se passando na vida dela. E ele descobriu também, através depois de hackear o Facebook dela, que ela estava começando a conversar com outra pessoa. Ele foi no apartamento. Ele contou tudo pra minha mãe, que o Facebook fake, o fake era ele,
que ele hackeou o Facebook dela, que ele já estava sabendo de tudo. E minha mãe se irritou. Foi pra cima dele para brigar com ele, porque ele não tinha direito de fazer aquilo, porque ela era solteira, ela podia estar com quem ela quisesse. Só que ele se irritou, porque ele não esperava essa situação, essa reação dela. Ele pegou, quando ela foi pra cima dele, ele pegou um carregador de telefone e enrolou no pescoço dela. Sufocando. Quando ele viu que ela já estava colocando muito sangue para fora, ele soltou o fio e deferiu várias facadas. Na frente, nas costas, no pescoço. E montou uma cena, como se alguém tivesse invadido o apartamento e matado a pessoa errada. E deixou o apartamento naquele estado, que tinha sangue para tudo quanto era lado. Minha mãe jogada no corredor. Ele se lavou e foi embora. Ele foi julgado em fevereiro desse ano. Ele pegou 30 anos. Depois de 45 dias, a gente começou a conversar novamente. E a gente se encontrou. E eu não estou mais conseguindo segurar. Eu estou abrindo a guarda e eu estou pensando em voltar para ele. Mas é uma coisa que eu não consigo dominar ainda. É muito difícil, porque eu sei que está errado, eu sei que eu não posso. E ele já me deu, depois desses dias de contato, da gente ter se encontrado novamente, ele já me deu todas as provas de que ele não vai mudar, mas eu não consigo ficar longe dele. É bem complicado, é bem sofrido. A gente sabe que geralmente as pessoas que elas acabam querendo sair dessa situação é porque elas já viveram, inclusive, separações e retornos, ou muitas ameaças, muitas agressões físicas, e chegam num ponto do limite dela não aguentar mais, e aí ela pede socorro. Ela começa a temer, às vezes, pela vida dos filhos, pela própria vida dela, então ela vai pedir já no extremo, ela já sofreu muito. Dificilmente você vai ver uma mulher agredida logo primeiramente reagir, ela vai viver aquela situação, ela vai acreditar que ele vai mudar, ela vai confiar, né, naquele, porque ele pode ter um discurso, né, muito agressor, bate e depois pede desculpas, né, humilha e depois se coloca no lugar, eu que não presto, você é maravilhosa, enfim, então vai depender muito disso para prolongar esse relacionamento. Quando uma mulher é assassinada, também tem sangue nas suas mãos, porque você não fez nada.